Ok. Boa noite a todos então. Olha só, nós aqui, mais uma vez, no Notícias SBS, Dinei com a gente aqui, temos convidado especial de novo, é o nosso programa Voz Ativa. Pessoal, uma coisa importante para lembrar, a gente precisa que vocês curtam, tá? Curtam aqui a nossa entrevista, porque se nós tivermos 1000 curtidas, nós vamos para onde? Nós vamos para o YouTube. Então a gente precisa de vocês, tá bom? Conto com vocês. Também mais um detalhe, quem quiser patrocinar o nosso programa, precisamos de patrocinadores. Veja que você vai ter muitas 1000 pessoas que vão estar conhecendo a tua loja, conhecendo o teu comércio, conhecendo o teu negócio. Então venha com a gente, porque já na primeira edição o programa fez bastante sucesso, graças às pessoas que prestigiaram, graças à nossa convidada da semana passada, né, que as pessoas gostaram muito, e hoje não vai ser diferente. Porque hoje eu estou aqui com a Rosemarie Ivane Strack Cândido. Vocês todos viram o rostinho dela, porque ela foi candidata a vice-prefeita recentemente. Fez muito sucesso, as pessoas curtiram demais. Aliás, as mulheres fizeram muito sucesso nessa eleição. Então, para nós é uma grande honra ter ela aqui conosco. Eu vou contar para vocês um pouquinho da Rosemarie, depois eu vou deixar ela falar para vocês, tá bom? Então, a Rosemarie nasceu em São Bento do Sul, tem 52 anos de idade, casada, tem uma filha. Ela está há 34 anos na educação, graduada no curso de pedagogia, lá na ACE, né, Associação Catarinense de Ensino, vulgo Gimbala. A gente teve junto mais uma que teve comigo no Gimbala, né, há 30 e tantos anos atrás. Atuou como professora nas séries iniciais, tutora do curso de pedagogia, que mais? E claro, né, gente, ela teve recentemente, antes de ser candidata, ela era nossa secretária municipal de educação. A grande maioria conhecia, mas ficou muito mais conhecida, um rosto muito mais conhecido em São Bento do Sul inteirinho, inclusive em outros lugares, depois agora que foi nossa candidata, uma das candidatas a vice-prefeita. Rose, estou feliz, pode chamar de Rose, né? Por favor. Pode chamar de Rose. Rose, eu estou bem feliz de ter você aqui comigo, a gente está muito entendendo que as pessoas querem muito te conhecer um pouquinho mais, muitos te conhecem, mas uma grande parte de São Bento do Sul não te conhece como eu te conheço, por exemplo. Então agora eu quero que você se apresente para nós. Quem que é a Rosemarie? Da onde que veio a Rosemarie? Como é que é a caminhada da Rosemarie? Como é que foi essa caminhada para chegar aqui? Candidata, até esses dias, candidata a vice-prefeita. É com você. Sim. Obrigada, Dinei, obrigada, Eliane, obrigada, muito obrigada às pessoas que estão prestigiando esse nosso momento ímpar, mais um momento ímpar aí na nossa vida. Também quero dizer que eu não consegui responder todas as mensagens ainda que chegaram, de apoio, mensagens nos prestigiando. Então, eu ainda agradecerei, mas já começo me desculpando, porque eu não consegui realmente agradecer a todas as pessoas ainda. Então, não estranhem que eu não respondi todas as mensagens ainda. Eliane, uma alegria imensa estar aqui ao seu lado. O Dinei acertou em cheio em convidá-la para este programa, entrevistando aí a nós mulheres, pelo menos no início, nós é que estamos sendo a cereja do bolo, né? Exatamente. Não quer dizer que no futuro, um pouquinho para frente, não tenhamos homens aqui também. Claro, eles terão uma chance, eles devem ter uma chance. Com certeza. Com certeza. Então, contando um pouquinho, quem sou eu? Bom, eu nasci em São Bento do Sul há muitos anos, com 52 anos hoje. E assim, nasci aqui, mas aí nós fomos morar no interior, não é? Meu avô teve um derrame e a minha mãe era que cuidava dele. Então a minha infância foi muito rica, foi recheada de coisas boas da nossa infância que hoje as crianças nem acreditam que nós fazíamos tanta coisa e tanta arte. E é claro que tinha umas varadas, tinha umas chineladas que faziam parte, porque a gente inventava muito mesmo. Mas essa era uma pedagogia do momento, eu também fui. Claro, pedagogia aí. Isso, era psicocinta e funcionava, gente, funcionava. E como funcionava? Então, eu convivia muito com então morávamos com os meus avós paternos,
mas eu ficava muito com a minha avó materna também, né? E eu lembro de coisas muito legais da infância. Então eu lembro de lavar louça e o Papai Noel jogar uma balinha. A gente também ajudava em casa. Nós passávamos escovão. Ah, eu tinha escovão também. Ai, Lá o em casa também tinha escovão, e tinha que deixar aquilo tudo brilhando. E além disso, gente, quando eu falo em avós, eu lembro na sexta-feira de a minha avó Laíde fazer pão. Quando eu lembro de pão, sinto o cheiro de pão fresquinho. Eu lembro da minha avó, lembro da minha mãe fazendo, das minhas avós fazendo pão. Lembro de cheiro de cera, então era na sexta-feira, que era passado a cera na casa. Você sabe que sabe o que eu lembro, que eu falo até hoje para as pessoas? Que eu quando era criança, até hoje eu tenho isso comigo, o tal do cheiro de Natal. Olha o que é o cheiro de Natal para mim. Cheiro de Natal é grama cortada. Porque eu era criança, então, os dias antes do Natal, cortava grama sempre, mas antes do Natal, óbvio, né? Então, quando eu sentia, todo mundo estava falando que era o Natal, que vinha o Papai Noel, e depois vinha o tal do cheiro da grama cortada. Então, até hoje, com 53 anos de idade, quando eu corto grama, quando eu sinto o cheiro da grama cortada, eu lembro do Natal, gente. São as memórias afetivas que fizeram parte da nossa infância. E que hoje, quem é a criança que vê um forno de pão, né? E quando a gente cortava aquela fatiazinha de pão. A casquinha? A casquinha do pão, meu Deus, que delícia era aquilo. Ai, tem uma coisa aqui que eu quero contar, que o meu tio Herman sempre fala. Que a minha tia Inês, então, me levava de São Bento para Lajeado. E não é que um dia ela prendeu o meu pé no raio da bicicleta. E o dia que a minha... Tá, mas deixa eu entender, ia da onde até onde de bicicleta? Ah, ia de São Bento até Lajeado. Era Bicicleta. de bicicleta. Imagine se alguém falava em ônibus na época, assim. Lembro também, falando um pouco da infância, né? Lembro de uma sandália azul que eu ganhei do meu avô. Mas essa sandália era com o plásticozinho fininho, e eu lembro de ir de carroça com meu avô comprar essa sandália, gente. Lá no comércio, lá no Lajeado, ir de carroça, nós dois, e eu ganhar aquela sandália azul, Anabela. Isso para mim era a coisa mais divina desse mundo. É que sabe o que a juventude hoje não sabe? Que nós somos a geração que a gente ganhava roupa nova no Natal, Sim. Né? Brinquedo também era só no Natal, chocolate era na Páscoa, e de no aniversário, de repente, alguma coisa podia acontecer ou não. Sabe o que eu ganhava no meu aniversário, Rose? Meu pai trazia... a gente não tinha festa de aniversário, eu não tinha festa de aniversário, mas no dia do aniversário meu pai vinha do trabalho e ele trazia um pacote enorme, assim, literalmente guloseima. Tinha pipoca, tinha arrozinho, tinha, sei lá, não sei se já existia paçoquinha, pirulito, bala. Então aquele era o presente de aniversário. E detalhe, não ficava só pra mim. As minhas irmãs, se verem o que eu tô falando agora, vão lembrar, né? Enfim, meus pais não estão mais vivos. Então eu abri aquele pacote, e eu ficava assim, como eu tinha 2 irmãs, mas a minha mãe dizia, esse aqui é um pra Cira, um pra Lili, um pra mãe e pra mim. Um pra Cira, um pra Lili, pra mãe e pra mim. Claro que eu ficava com uma quantidade maior. Mas você vê que a gente dividia, então... Era desse jeito, as pessoas não entendem hoje, elas têm calçado, tem um monte. A gente não tinha o uniforme da escola, a roupa de usar em casa, que eventualmente você herdava do irmão mais velho, e a roupa da missa. Era assim, não era assim? Eram outros tempos. Eliane, então uma sandália azul, Anabela, tinha muito valor. E sabe o que eu tô sentindo? Assim, você compartilhando, nós com idades... praticamente iguais, né? Sim. Você já fez teu 53, eu vou chegar lá já. Nós vivíamos as mesmas coisas, né? Mas nós já vivíamos numa época que era muito boa. Sim. Porque assim, a minha mãe contava delas terem, as irmãs então, virem de Lajeado a pé para São Bento. E uma emprestava um sapato para a outra. E tem uma coisa que a minha mãe dizia...
Que aí a minha tia chegava em casa, ela tinha ciúme do sapato, que foi, né? Então ela dizia assim, eu vou te dar um chinelo para você já descansar os pés. Na verdade ela tinha ciúme daquele sapato, né? Que ela tinha emprestado. Então imagine que as pessoas indo Lajeado a São Bento a pé, né? E então era uma vida muito difícil, muito difícil. Então quando nós falamos em dificuldades hoje, gente, eu lembro do professor José Corman, fui ter uma conversa com os meus alunos do quarto e do quinto ano, ele falou, gente, aqui não tem ninguém pobre. Vocês têm comida, vocês têm sapato, vocês têm o que vestir. A vida, ela melhorou muito, e ela melhorou tanto que nós viramos consumistas. E hoje nós estamos educando as crianças para que elas entendam que nós podemos viver com menos. E aí eu lembro do Leonardo Boff falando que as pessoas, ele utilizou esse palavreado, que as pessoas precisam de alimento e elas precisam de alguma coisa para esconder as vergonhas, ele falou, né? Então nós, como as pessoas tinham dificuldades para viver, para sobreviver. E hoje nós transitamos de inúmeras dificuldades dos nossos avós, dos nossos pais. E hoje, quando você lembrou que então no aniversário ganhava uma guloseima e era dividido entre todas as irmãs na família, isso já era uma coisa gloriosa, era uma coisa muito legal de você ter isso, né? E a nossa infância, Eliane, teve coisas que hoje as crianças não vivem, que os nossos sobrinhos, os nossos estudantes, os nossos alunos não vivem mais, de fazer cabana de lagiana, né? Então eu contei aqui coisas que eu vivi com a minha avó materna, porque nós éramos duas netas mais velhas, né? Mas eu convivia muito com a minha avó. Tem uma coisa que eu quero contar aqui. A minha tia Inês, eu fui acompanhar o namorado que ela iria encontrar no caminho da igreja. Fomos de bicicleta. E o combinado, quando nós saímos de casa, era que eu chegaria lá e eu daria um abraço. E não é que eu fiquei com vergonha. E não abracei coisa nenhuma. Esse meu tio, porque eu fiquei com vergonha. Mas é uma coisa que eu tenho até hoje na memória, de nós irmos de bicicleta e encontrá-lo até o caminho, né? Então, voltando a falar da minha infância, então eu tenho um irmão que nós tínhamos 1 ano e pouco de diferença. É um irmão que não está mais conosco, ele sofreu um acidente e infelizmente não sobreviveu, né? E eu não quero me emocionar, porque senão eu vou chorar o resto do programa. Não pode. Né? Não pode chorar. O pessoal quer te ver contando muita coisa, conversando sobre muita coisa, e você é tão linda, vai chorar, vai borrar a maquiagem. É verdade. Então, com esse irmão, nós brincávamos de cabana de lagiana. Você pegou a batata doce e colocou na brasa quando tirava do forno do pão? Sim, isso é uma delícia. Botava fogo lá, daí tirava a brasa, a gente jogava batata doce com casca e tudo. Sim. Inclusive sem lavar, né? In natura, totalmente in natura. Botava ali no meio das brasas, depois só tirava a casca e... Isso era uma... Aí você lembrou de uma outra coisa. Então, de ir na roça e comer pão com banha e açúcar no meio da tarde. Meu Deus, era um manjar dos deuses aquilo. Também comi pão com banha e açúcar na casa da minha avó. Você comia com fome, você comia com vontade. E a gente, hoje as crianças estão aí fazendo exames de triglicerídeos, de colesterol. A gente corria e brincava tanto, a gente comia coisas que... Torresmo. Torresmo, o que era aquilo? Quando o opa matava porco, enquanto estava destrinchando o porco, já tinha gente fritando alguma coisa, fazendo... Sim, fazer chouriço, fazer em casa. E nós participávamos de toda essa vida, realmente ajudando, trabalhando, e ao mesmo tempo a gente brincava. A discriminação do trabalho infantil, né? Não. A atividade infantil era absolutamente normal. A gente participava da vida da família, né? De tudo. E aí você me fez lembrar que o meu marido, ele é de uma família de 11 irmãos. E quando eles faziam 7 anos, eles ganhavam uma enxada. Nossa. Uma enxada
para ir trabalhar na roça junto Ou com a seja, família. 7 anos você já está pronto, já está maduro. Era Vamos assim lá. que se via a vida das crianças, não é? E então a nossa infância era uma infância, a televisão. Gente, hoje as crianças ficam na frente da televisão durante muito tempo. Nós não sabíamos o que era isso. A primeira vez que eu vi uma televisão era pequenininha, era assim. E aí meu avô dizia para os vizinhos, venham ver o rádio de figuras. Porque aquilo era uma novidade muito grande. E aí quando tinha uma televisão um pouquinho maior, era uma televisão que você tinha que acertar a antena, porque senão não pegava. Sim, alguém ficava lá fora mexendo e alguém na janela gritando. Agora para, não, agora voltou. Isso. Um pouco mais pra ti. Volta. Isso. E quem é dessa época já sabe que já viveu muita coisa. Sem falar do curso da datilografia, né? Eu fiz também. Isso aí, ó, inclusive diploma. Que era informática dos dias de hoje. Sim, Ninguém mais sim. faz informática também? Não. E aprender a digitar com todos os dedos. Todos os dedos. Isso. Então, assim, a gente fala de coisas que as crianças não fazem nem ideia do que era isso tudo na nossa vida, né? Então, a gente tinha, o que eram as frutas que a gente comia? Era as árvores que a gente tinha em casa. Tinha a maçã, tinha a pera, tinha a ameixa, tinha a uva, tinha morango, né? Era tudo da nossa casa. E, gente, por isso que nós também adquirimos hábitos saudáveis. Então, a gente come arroz, lembrando que o arroz e o feijão é 70% dos nutrientes está nesse prato, né? E o que as crianças querem comer hoje? Hambúrguer, batata frita, miojo. Então as nossas crianças, veja, nós estamos buscando resgatar os hábitos que nós tínhamos na nossa infância. E é isso hoje que nós lutamos. Veja, nós lutamos a escola, a família, para que as crianças, os jovens tenham hábitos saudáveis de vida. Rosa, eu vou te pedir licença um pouquinho. Sim. Eu estou perdendo muito, tem muita gente cumprimentando aqui. Que legal, obrigada. Ô Chalinsky, que bom que você está acompanhando a gente, o professor que trabalhou comigo, gente boníssima. A Isolete está dando oi pra gente, a Sandra Maria Iante, Sandro Ney, obrigada. Nossa, o pessoal aqui torcendo muito pela gente aqui. A Isolete também falando aqui, elogiando a gente. Nossa, muita gratidão, viu? Muita gratidão. E a gente fica feliz que vocês estão realmente curtindo, tá? E espero que isso se multiplique. E quero dizer para vocês também, que vocês podem, inclusive quem está aqui comigo, eu vou ficar acompanhando, pode fazer pergunta também, de repente, tá? Pode perguntar, pode falar. E eu vou passar para a Rosemarie, quiser perguntar para mim alguma coisa também. Eu vou ficar de olho aqui enquanto a Rosemarie fala. Rose, você está falando da tua infância. Eu quero que você fale para mim, porque estou olhando no relógio também, toda essa fase de criança, a gente tem uma vida muito parecida, acho que a grande maioria tinha uma vida muito parecida, porque a vida era dura, difícil para todo mundo. Muito menos dura do que foi para os nossos pais. Mas as crianças de hoje em dia, mesmo os nossos filhos, já tiveram uma vida absolutamente diferente, né? Nunca nos faltou nada, porém, era muito diferente, né? Sim. Eu digo, tem criança mesmo não conhece um feijão in natura, né? Não sabe como é que é esse negócio. Não, tem gente que não tem nem noção, né? Como é que aquela carne, como é que ela aparece ali, né? Não consegue imaginar. Tem criança que não viu e que não vê um porco, uma galinha, não conhece ao vivo e a cores, tá? Conhece do YouTube, conhece dos acessos aí. Mas, de fato, de pertinho, como a gente já correu de galo, né? Tipo, o galo correndo atrás da gente pra brincar, sim. eles não conhecem. Vamos lá, Rose, vamos caminhando. Eu quero que você vá caminhando até você chegar na educação. Então, eu quero contar agora como foi a minha vida e os 34 anos de vida na educação. Eu tenho uma gratidão muito grande por todas as pessoas que passaram pela minha vida profissional, né? Então, contei aí um pouco da minha infância, o quanto foi importante a família e o quanto é até hoje, sem dúvida nenhuma. E a minha vida profissional. Então,
eu fiz magistério e depois eu vim trabalhar, fiz concurso, foi o primeiro concurso em 1986. Foi lá que eu fiz o concurso da época. Imagina, a prefeitura mesmo fazia as perguntas, eles mesmos corrigiam. Era uma estrutura muito diferente do que é hoje, quando a prefeitura precisa contratar uma empresa, uma burocracia muito grande, enfim. Mas voltando, comecei a trabalhar no Pingo de Gente. Meu Deus, como eu fiquei feliz da vida por ter sido aprovada nesse concurso. E a secretária da época, que eu honro e gosto, e falo com ela até hoje, a Dona Orita. Aliás, Dona Orita, a senhora precisa, eu estou de férias, mas nós temos que ir lá na Secretaria de Educação, porque fazem 4 anos que a senhora promete que vai me visitar. Então, nós temos que ir lá tirar essa foto para registrar. Dona Orita, eu tenho um orgulho muito grande de ter entrado lá na sua época, há tantos anos. Fui parar no CEIM, Pingo de Gente, popular creche, como você fala. Lá, gente, o primeiro dia de trabalho foi muito triste. Por quê? Porque eu nunca tinha entrado em uma creche. Na ocasião, a gente fazia concurso para professora de anos iniciais, educação infantil, então podia ser a pré-escola, podia ser também os de 0 a 3, 0 a 5, na época eles ficavam na creche. E eu nunca tinha entrado e não era o que eu imaginava. Então eu fui para casa chorando, gente. Chorando, porque não era o que eu imaginava. Era um desafio muito grande lidar com as crianças, porque eu era uma menina, eu tinha 17 anos, eu ia fazer 18. Hoje nem pode mais fazer concurso com menos de 18 anos. Então, eu senti um impacto muito grande, porque eu não estava preparada. Eu tinha toda a teoria, mas, gente, a teoria, ela não significa sabedoria e não significa que você consiga transpor todo o teu conhecimento para a prática. Então, eu comecei trabalhando 4 horas, era 20 horas na época. Aí eu voltei no dia seguinte, mas eu fui para casa chorando. As lágrimas realmente correndo pelo rosto, porque foi uma experiência que foi muito difícil eu lidar com as crianças, o manejo delas. Por isso que o professor, ele precisa realmente de muitas habilidades, competências, além da capacitação técnica. O nosso magistério, a nossa pedagogia e por aí vai. Bom, aí eu voltei no dia seguinte, daí já foi mais fácil e assim foi. Daí a pouco eu comecei, as pessoas viram que eu, na verdade, tinha o jeito com as crianças. Fui trabalhando, então, 20 horas, daí a pouco eu aumentei a carga horária para 8 horas, para 40 horas. Aí, daí a pouco eu já, naquele ano, eu ainda fiquei trabalhando ali na unidade. No ano seguinte eu já fui fazer o que se chamava de pré-escola. Eu agora não lembro, era um curso específico de pré-escola. Era um ano a mais do magistério. Nossa, como eu aprendi. Uma complementação. Uma complementação. Isso mesmo. E eu aprendi muito com as minhas amigas, que eu tenho uma eterna gratidão, lá no CEIM, Pingo de Gente. A Sandra, a Vera, a Veroni, a tia Alanda, a Anitta, a Irene, meu Deus, a Rita, eram muitas, e a gente era muito, nós trabalhávamos de uma forma muito unida, nós éramos amigas, e nós fazíamos coisas que hoje a lei nem permite, imaginem. E assim, eu tive lá... Por exemplo? Imagine, nós levávamos as crianças para cortar o cabelo, e eu levava no cabeleireiro, a gente colocava remédio para piolho. Eu fiz isso. Mas a gente hoje a gente estava presa, eu acho. Exatamente. Né? Mas a gente queria fazer agrades, a gente levava as crianças para passeios diferentes. Eu levava na minha casa. Sim. Eu levava na minha casa. Piqueniques, passeios diferentes, coisas que hoje nós temos um regramento, uma legislação muito diferente. E aí, falando da vida profissional. É que nós somos numa época em que o professor
Ele realmente ele na comunidade ele tinha uma figura tão importante quanto o padre. Professor e padre tinha mesmo. E eu era uma menina nova como você, enfim, eu tenho uns meses a mais que você. Então, mesmo meninota, os pais chamavam a gente de Dona Eliane. Até hoje, as crianças, os pais, os alunos chamam a gente de Dona Eliane. Porque existia um respeito muito grande pela figura do professor. Então, eu acho que às vezes até eles não curtiam muito. Não achavam aquilo tão bacana. Mas eles não queriam, sabe, criticar a gente. Porque eles entendiam, e eu acho que é por aí mesmo, eles entendiam que a gente queria fazer o melhor. Mesmo errando, né? Eles entendiam que a gente era apaixonada, tinha amor por aquelas crianças, a gente sentia eles meio que filhos nossos. Eu, pelo menos, sempre senti dessa maneira. Eu sofria junto, eu chorava. Enfim, isso é uma coisa que só quem é professor entende. Que, de fato, a gente se apaixona, tá? E, de fato, alguns tiram a gente do sério, de fato. Mas a gente continua torcendo e amando eles. Isso está no coração do professor. A gente ama. Pais, acredito não. Do nosso jeito, a gente ama os filhos de vocês como se fossem nossos, tá? E a gente torce por eles como se fossem nossos. Porque passou pela nossa mão, você entende que você fez parte dessa vida. Então você quer ter feito parte de uma forma positiva, né? Então o sucesso deles é o nosso sucesso também. E quando eles não... De repente, a vida passa umas rasteiras, eles se machucam, a gente fica pensando onde foi que eu errei. A gente não acha que foi só o pai e a mãe que erraram. A gente acha que a gente errou também. É assim, não é, Rosa? Exatamente. Assim, né? Nossa, eu lembro de um menino que eu tinha, era um aluno que também frequentava a PAI eu, enquanto professora, e eu fui lá para me inteirar como era o trabalho lá, enfim, quando eu entrei lá, para mim ele era o mais lindo do mundo, ele era o mais bonito, ele era o mais querido. Realmente é isso, a gente, professora, se envolve muito com as crianças. Muito. Então, se você precisa reprovar um aluno, você chora, você não dorme, você fica ansioso e você realmente, o professor, com raríssimas exceções, ele tem uma dedicação muito grande e ele dá o seu melhor, o que ele tem de melhor, ele dá. Eu vejo professores que tiram do bolso, professores que agora, então, na época de pandemia, nem se fala. Eles estão se reinventando, né? Eles estão muito incríveis. Muito mais. Nossa! E voltando, então, ainda à vida profissional, Eliane, aí ali, dali a pouco, eu fui ser coordenadora. Claro, né? Você sobressaiu, né? Eu fui ser coordenadora em uma unidade, depois eu passei para a Secretaria, resumindo, né? Fui para a Secretaria de Educação. Como técnica? Isso, como chefe de divisão. Eu amava esse trabalho também. Então, assim, o que eu penso, Eliane, que você falando destacou, era que eu sempre estava muito, eu sempre tinha muita disposição, eu tinha muita vontade de fazer, de ajudar, de realmente... Mas acho que a maioria dos professores não somos assim, meio que apaixonados, enlouquecidos, ensandecidos. A gente tira o dinheiro do bolso, não trava na casa da gente, a gente leva roupa, leva tênis. Isso, de educação infantil, então, que eram as creches. Aí eu fui para a sala de aula, com ensino fundamental. Eu vivi outra experiência muito gratificante, muito gratificante. Aí e aí fui ser, numa determinada época, secretária de educação. Eu resisti muito a esse convite, eu fui depois de muita insistência, porque eu sabia o que é estar à frente de um trabalho onde se tem 11 mil alunos na escola, nas unidades de educação. E aqui eu quero fazer uma observação. Eu lembro muito da Dorli Schwalbe, que também foi minha secretária de educação, e ela dizia o seguinte, que ela poderia ficar sem dormir por conta de dos alunos não terem aula por um dia. Por quê? Porque ela sabia o quanto era importante um dia de aula para um aluno, né? Então, um dia é tão pouco e, ao mesmo tempo, você trabalha muito, né? E aí, então, acabei aceitando a Secretaria de Educação. E onde você esteve agora, até no início do ano? Exatamente, até março.
quando então eu precisei me licenciar. Ali eu peguei um período de férias, depois estive licenciada. E como foi esse período à frente da Secretaria de Educação? Foi um período muito desafiador. Então, quando a gente assumiu a Secretaria de Educação, quando eu disse esse sim, eu já tive que trabalhar até no Natal. Por quê? Porque você precisa colocar para funcionar. Hoje, aí, com a pandemia, as coisas ficaram muito diferentes. Mas, na ocasião, precisava de plantão. Plantão tinha que estar lá na creche. Hoje, gente, eu vou dizer para vocês que eu não deixo de pensar um dia nessas mães que têm os filhos, essas mães que precisam trabalhar e que elas precisam organizar a vida delas de uma forma diferente. Elas precisam de um avô, da avó, e aí a pandemia diz que não é para ficar com o avô e a avó porque são um grupo de risco, mas onde é que essas mães vão deixar esses filhos? Ou então elas deixam muitas vezes com uma vizinha, que também pode ser de terceira idade, e graças a Deus, essas mães, elas têm trabalho, porque muitas delas são arrimo de família e elas precisam dar conta do sustento da casa, e se elas precisam ajudar, se elas não são elas que estão dando conta, mas elas fazem o orçamento da família, conta com o trabalho delas, e graças a Deus tem alguém que as ajuda com os filhos. Então, e as mães que tiveram que deixar o seu trabalho, sacrificando muitas vezes esse recurso financeiro que fazia diferença, esse recurso que ajuda no sustento da casa, mas alguém precisava ficar com os filhos. Antes de entrar lá na parte onde você foi candidata a vice-prefeita, eu tenho que falar aqui que tem várias pessoas conversando com a gente, tá? A Zuleika. Oh, legal. Zuleika, você vai estar com a gente aqui também, muito Olha breve. aí, ó. Tá pertinho, você vai estar aqui com a gente quer que você venha aqui. Tem a Márcia Cristina. O Ivan Rosar, ele foi meu aluno, tá? Quando eu saí da faculdade, ele foi meu aluno, ele era do Fundamental 2, e ele tá mandando um olá pra mim, minha professora, pra você como colega de trabalho. Legal. César Becker também, Rosemarie, podemos dizer que o Covid-19, atrapalhou os seus planos? Já vamos ver isso. O Jardel de Oliveira, ele esteve aqui presente também. O Jardel foi meu aluno no 2º ano do Fundamental. Jardel, nossa, como o tempo passou, hein? Pra você, pra mim não. Quem mais estava aqui? A Veridiana também deu um oi pra gente. Leonice Pichait, minha amiga de juventude, de maturidade, minha amiga de sempre, que nesse momento ela está lá na praia. Eu era para estar na praia com você, mas veja onde é que eu fui parar, minha amiga. E a Leonice, inclusive, está sugerindo para trazer Dona Norita, como você falou da Dona Norita. Ótimo! Leonice, tua ideia é maravilhosa, está anotado aqui, a gente vai atrás da Dona Norita, tá? Porque é um grande modelo, um grande exemplo para todos nós educadores. Márcia Cristina também, obrigada por estar com a gente, Márcia, estou bem feliz aqui. E eu vou passar então uma pergunta para você, já que você está falando agora da história do Covid, e depois vamos entrar um pouquinho no teu momento de candidatura. Eu tenho tanta coisa para conversar com você, o tempo está voando, meu bem. Que bom, que tá? bom, que bom. César Becker pergunta, Rosemarie, podemos dizer que o Covid-19 atrapalhou os seus planos? César, meu querido, o Covid atrapalhou os planos do mundo inteiro. E eu não seria exceção, sem dúvida nenhuma. Graças a Deus não peguei o Covid e os demais candidatos aí também não, porque olha só, César, quando a gente pensa no nosso país, quando a gente pensa na economia, quando a gente pensa na educação, meu Deus, como foi sofrido para os professores, para as crianças, para as famílias, ninguém sabia o que era isso. Então, assim, a gente recebeu a notícia que era quinta-feira, ninguém mais tinha aula. Isso era segunda-feira. E o que você fazia? Com alimentação, com transporte, com as crianças, os estudantes, né? Eu chamo de crianças aí, os estudantes, os jovens. Ninguém sabia se era férias, se era o quê. E todo mundo precisava organizar a sua vida da melhor forma possível. Eu, num momento extremamente delicado de ter que deixar a Secretaria de Educação, eu continuei participando das reuniões, eu entrava na Secretaria de Educação, eu não tinha hora para sair, eu dizia que só ia para casa porque eu era casada. Assim, então, o Covid, ele atrapalhou a vida de todo mundo, sem dúvida, ele está atrapalhando a nossa economia de uma forma
muito contundente, quando nós pensamos que é muito importante cuidar da saúde, mas nós não podemos nos descuidar da economia, porque como fazer educação, como fazer saúde sem dinheiro? Ninguém faz, é impossível. Então, isso tudo, sem dúvida, o Covid atrapalhou muito e ainda está atrapalhando, sem dúvida nenhuma, a vida da nação brasileira, de todas as nações, do mundo inteiro. E nós não sabemos exatamente o que é e o que não é, porque não podemos negar aí a influência da mídia. E aqui eu quero fazer uma observação, Eliane. Quando a gente fala de fique em casa, fique em casa, fique em casa, com geladeira cheia é uma coisa, mas aí nós pensamos lá na mãe, como é que ela vai ficar sem trabalhar se ela não levar esse alimento para casa? E queremos honrar e saudar todas as pessoas que continuaram trabalhando para que as outras pudessem ter alimento em casa, para que as outras pessoas pudessem garantir a sua saúde. E por aí foi. E falando de candidatura, nós não sabíamos, gente, se nós visitávamos as pessoas, se nós íamos para a rua, se nós não íamos. No começo eu ia em quem me convidava, porque a gente tinha medo, meu Deus, e se eu for lá e contaminar a pessoa? E graças a Deus... Se a pessoa me botar para correr? Claro, isso aí é parte do processo, não é verdade? Você não ser convidado, a pessoa não... Às vezes ela não te convida para entrar, mas ela te convida para sair. Pode acontecer. Ah, gente, aqui eu tenho que contar uma coisa engraçada, Eliane. Uma amiga minha falou assim, Rosemarie, a minha mãe quer muito que você vá na sua casa. Não, vá na casa dela. Mas é o seguinte, ela vai dizer para você entrar, mas você não entra. Porque ela vai falar só por educação. Ela vai convidar, ela convida as pessoas, 10 pessoas entram, mas ela fica com medo de ter pego a convite. E realmente, eu fui na casa dela, conversamos só no portão, ela me convidou. Porém, você disse não. Mas eu já disse isso. E assim, a vida de candidato realmente é muito rápida. Você conta nos minutos o tempo. Eliane, você me falou aí para falar da vida de... como é que foi a campanha? Já posso entrar no assunto aí? Manda. Então, olha só. Eliane, nós quando pegamos o microfone é difícil tirar, não é verdade? Não, vamos lá. Professora, é difícil largar o microfone. Imagina nós sem a sala de aula agora, então. Imagina. Né? Voltando, então. Essa vida de campanha foi um período da minha vida inusitado. E eu não sei agora de quem é a frase, eu não me lembro. Não sei se é não vou citar aqui porque eu não me lembro agora. E aí ele diz o seguinte, ó, que nós não ganhamos nem perdemos, nós aprendemos. E é assim que eu me vejo nesse período todo de campanha. Então, na verdade, eu não planejei ser candidata. Quase ninguém planejou, né? Mas alguns sonhavam, né? Sim. Tem gente que queria ir. Por exemplo, eu conheço várias pessoas muito próximas de mim que jamais sonharam. Isso, muito né? Então, assim, a minha fala hoje, mais do que nunca, é assim, quem estiver no melhor momento, quem tiver possibilidade, vai. Eu talvez, pode ser que nunca mais seja candidata. Eu ia perguntar para você, Rose, porque a tua experiência foi bacana, foi uma experiência linda, porque a gente não pode ficar no dia a dia acompanhando uma outra. Sim. Mas a gente se encontrou por aí, e foi ótimo, a gente se curtiu, a gente tirou fotos junto e tudo mais. E até inclusive para as pessoas saberem, né? Eu escutei de alguém assim, nossa, mas vocês são amigas? Sim. Né? As pessoas podem estar em projetos de trabalho diferentes, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, literalmente. Isso. A gente torce uma pela outra. E eu quero crer também que a gente está caminhando para a próxima eleição e vai ter muito mais mulheres do que agora. Isso. E eu quero acreditar de verdade que a gente não vai ouvir, tipo, algumas acusações, sabe? Eu quero crer que a mulher, apesar dela ser forte, lutadora e talvez até dar um soco na mesa de vez em quando, eu não quero que as mulheres percam a essência delas, porque a mulher tem uma essência muito linda, tá? A mulher tem algo especial. A mulher é muito apaixonada, muito amorosa. E eu quero muito que na próxima eleição, eu também não sei o que eu vou estar fazendo, mas vou estar na torcida, vou estar trabalhando nos bastidores, eu não sei, alguma coisa eu vou estar fazendo, porque eu amei muito, né, estar próximo de tudo. Mas eu quero ver muito assim as mulheres
como eu e você estamos aqui agora. Podemos estar em projetos de trabalho diferentes, porém, torcendo umas pelas outras, querendo ver a mulher lá no topo, querendo ver a mulher lá em cima. Então, essas mulheres nós queremos, tá? Porque nós queremos mulheres lutando por mulheres e cavando espaços que, sabe, a sociedade é um pouco machista, tem uma caminhada de sociedade machista aí, meio que nega dar esse espaço pra gente, mas a gente vai. A gente vai devagarinho e às vezes a gente dá uma forçada, bate o ombro se precisar. Então é isso, mas eu quero que todas façam isso, porém não esqueçam de quem nós somos. Isso. Sabe, não esqueçam que nós ficamos lindas de batom vermelho, principalmente depois de uma certa idade, a gente pode se permitir. E o que nós temos de mais lindo justamente é colocar muita emoção nas coisas. E eu não quero que as mulheres percam isso, tá? Fortes, sim, mas não perder essa graça, essa linda da feminilidade, essa coisa linda que nós temos. Não podemos perder, né? Com certeza. Como é que é? Tem uma frase, acho que é de um espanhol, né? Que há de endurecer, ter, sem perder a ternura. Eu não sei se falei correto, mas é alguma coisa assim. É isso aí. Então nós temos que ser fortes. Isso. Porém, Che Guevara falava isso. É isso? Isso. É ele. É ele, mas é não perder a ele. ternura, né? Isso aí. E Eliane, fazendo uma ponte, pegando um gancho aí com o que você falou, realmente, eu aprendi de cadeia que nós mulheres não precisamos ser igual aos homens para ocupar os espaços que eram só deles, né? Nós podemos ser nós mesmas eu não vou falar, o homem também chora e deve chorar sim, porque isso faz bem. Eu sou uma pessoa... Tem que ser muito homem para chorar. Muito homem. Eu sou uma pessoa extremamente emotiva. Eu lembro ainda da Tine agora. A Tine dizia o seguinte, que nós temos uma linha muito tênue, ela, eu e mais algumas aí, ó, entre a lágrima e o riso. Então a gente se emociona muito, a gente vive aquilo que está sentindo naquele momento. A gente tem muito Roberto Carlos. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Isso, é verdade mesmo. A gente vive aquilo que está fazendo naquele momento. E voltando a falar em campanha, em essa vida política, eu adoro fazer campanha. Eu adoro abanar uma bandeira. E esse período, ele foi curto, ele foi rápido e ele foi diferente para todos nós. E uma alegria muito grande do meu coração é quando eu vejo algumas pessoas, eu encontro algumas pessoas, eu não sabia que ela também estava ajudando, ela também estava entregando santinho, porque muitas pessoas nós não conseguimos chegar até lá, não, né? Não tem como. E assim, ó, eu lembro aqui de uma amiga que eu disse, olha, vim aqui pedir teu apoio e tal. Ela disse, Rosemarie, a minha irmã também vai ser candidata. E ela vai ser candidata por um partido que não é o teu, mas eu votaria em você. Mas tem né? assim, muitas pessoas tinha muito candidato, tinha 157, se não me falha a menos, memória, no né? Então início. você veja, quantas famílias envolvidas. Então tem muita gente que gosta de muita gente, mas que teve que optar. Tá na família, né? Tá na família. Então não tem como... Por exemplo, assim, ó, eu vou dar um exemplo. E às vezes tem se você pegar todas as ramificações da família, às vezes tinha 3 candidatos na mesma família, o mesmo hall de amigos. Isso. Então os corações ficaram partidos, daí literalmente eles diziam, vamos dividir o voto aqui em casa. Nossa, Vamos gente. dividir. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, complementando a tua fala, do quanto você curtiu isso, até para as pessoas saberem, homens e mulheres, algumas pessoas imaginam assim, me perguntaram também, pergunto pra você e para outros candidatos, puxa, mas e aí, você não ficou triste no final? Gente, é tão grandioso esse processo, é tão incrível participar, pedir voto, e algumas pessoas também imaginam que fosse uma coisa pequena, excessivamente humilde pedir voto. Gente, tem coisa mais linda do que você abrir teu coração e dizer, eu tô aqui, eu estou candidata, eu quero lutar por São Bento do Sul e eu vim aqui me apresentar para você e pedir o seu voto. Se você não fechou seu voto com ninguém, eu vou pedir o seu voto. Eu acho que é um momento, para mim, que eu vivenciei, que eu vi isso acontecer, é um momento lindo onde você está ali, nua. Você está nu, o candidato está nu, pedindo o voto, dizendo, acredita em mim, confia em mim, eu quero trabalhar para o São Bento do Sul. Então, ao invés de parecer uma coisa pequena,
para algumas pessoas até, nossa, eu jamais me colocaria nessa posição. Vocês não têm noção como isso é grande e como precisa ser grande. Grande. Como você precisa ser grande para você ser tão humilde e dizer, eu preciso de você. E dizer isso para muitas pessoas. Então, só consegue ser candidato quem é muito grande. Concorda comigo? Plenamente. E esse ato de humildade que você precisa ter, porque assim, eu descobri ruas que eu não conhecia, que eu nem sabia que existia. Fui lá pedir o voto humildemente e se colocar à disposição. E assim, nós temos uma gratidão muito grande, porque foram quase 11 mil votos aqui no meu caso. Sim. Eu até brinquei com a Eliane que eu cheguei perto de alguém mas Eliane, nós estamos ficando tão sem vergonhas para pedir voto, que eu brinco, eu pedi voto até para oposição. Olha, nós estamos nos colocando à disposição, de cara limpa. Coração aberto. Coração aberto, gente. E assim, aí eu brinquei com a Eliane, que alguém disse para mim, eu pensei que será mais alta. Eu disse, não, essa é outra vice. Essa é a outra vice. Então assim, gente, e uma coisa que eu repeti muitas vezes, eu gostaria muito de fazer liderança, de deixar líderes, gente. Então, sim, eu penso que eu cumpri meu papel até aqui, mas eu cumprirei, eu posso fechar com chave de ouro se eu deixar líderes. E isso é muito importante, porque quanto mais líderes, melhor São Bento do Sul caminhará. E líderes positivos, líderes que queiram o bem de São Bento do Sul, porque a política, ela foi vendida como uma coisa ruim, uma coisa desonesta, uma coisa como se existisse uma distância das pessoas, da política, do político. Não, gente, é gente que come, dorme, gente que tem dor, gente que sofre, gente que é pai, que é mãe, que é mulher. Então, esse programa, eu particularmente me sinto honrada em participar e fico feliz com essa iniciativa que o Dinei teve. Por quê? Porque humanizar a política e demonstrar que todos nós podemos e devemos participar. Hoje estamos nós duas aqui, professoras, que tivemos desafios, e nós estamos mostrando que nós somos mulheres, que nós somos mães, que nós choramos, que nós temos desafios imensos na nossa vida, mas que nós nos envolvemos com a política e nós vimos o quanto ela pode e deve produzir bons frutos na sociedade. E que as mulheres, como a Eliane nos disse, as mulheres, elas têm um outro olhar. Sabe por quê? Eu vi isso na campanha, gente, e mais do que nunca, eu tiro o meu chapéu para as mulheres, para as famílias, para os maridos, para as esposas que ajudaram, que compartilharam, que bateram perna, que se queimaram no sol, que tomaram chuva. E as mulheres, gente, levantaram às 4 da manhã para lavar roupa, varrer a casa, deixar a casa organizada, fazer comida, deixar tudo prontinho e ir fazer campanha. E o último dia, Eliane, quero falar do sábado. Assim, o que eu aprendi que no sábado era para você fazer um pouco de campanha, mas depois que você já devia mandar o WhatsApp, que você já devia se comunicar com as pessoas de uma forma diferente. Gente, eu não aguentei. Eu fiz campanha o dia inteirinho. Assim, de manhã, eu visitei algumas pessoas, depois eu fui para a praça, eu fui uma das últimas a sair de lá, abanando aquela bandeira com muita vontade. Isso já era quase 1h da tarde, 13 horas. Eu fui para casa segurando a minha bandeirinha no carro, abanando ela, mostrando, dizendo, olha, acredita em nós, tá aqui o 11. Quebrou minha bandeira no meio do caminho. Estava com a minha irmã, ela parou o carro.
ajuntei a bandeira, tinha duas famílias, tinha uma senhora e um senhor, pois eu ainda fui lá conversar com esses dois. Depois nós fomos fazer uma caminhada lá no bairro que eu moro, no bairro Brasília, na Vila São Paulo. Nós um sol, gente, de rachar, o suor corria. Estava lá alguns candidatos a vereador, o seu Magno, gente, no auge dos seus 76 anos, dando um exemplo de força, de perseverança, com aquele sol todo. Andamos lá pela Vila São Paulo, depois fomos lá para Serra Alta. Ai, gente, cumprimentem os candidatos, se você é oposição, situação. Nós todos estamos caminhando, talvez em projetos diferentes, mas estamos nos colocando à disposição da comunidade. Sim. Alguém precisa fazer isso. Alguém precisa fazer. E aí, assim, fomos lá para a Vila São Paulo, para a Serra Alta. Depois fizemos lá ainda mais uma carreata com quem estava lá. Fui no bar do seu Valdir. Depois fomos... aí eu fui lá para a Bela Aliança visitar algumas famílias. O seu Magno foi lá para o bairro Alpestre, ao qual eu quero honrar, agradecer, porque nós também estivemos lá fazendo campanha. Depois, isso anoiteci lá no bairro da Bela Aliança. Depois eu fui lá para o bairro Centenário, isso já era 22 horas, e nós na rua ainda, conversando com as pessoas, pedindo voto. Por isso que hoje eu me sinto tão envolvida, tão enriquecida com tudo isso que eu vivi. Eu só aprendi, eu ganhei muito com tudo isso que eu pude viver. E é isso que nós queremos engajar mais gente, trazer. E a oposição, Eliane, ela tem um papel importante, inclusive, de ajudar o prefeito a dizer, olha, tá indo por aqui, o caminho é mais por ali, nós estamos vivendo a comunidade. E assim que nós queremos viver, e nós ainda nos sentimos envolvidos com a comunidade, como se ainda estivéssemos muitas vezes, sem a nossa bandeira política, mas vivendo esse processo de cidadania tão rico. E venham, gente, participem, venham fazer parte, venham viver essa emoção e aprender junto com a comunidade. Você sabe que eu vi uma frase que fiz questão de anotar ela, né? O Aristóteles, a política distinta da moral, a doutrina da moral social, a doutrina da moral social, tendo como objetivo a coletividade. Então precisa existir um resgate da importância da política, né? Eu até falei num vídeo, num momento, né? A educação é um ato político. Porque quando você organiza um currículo para a escola, você está determinando que tipo de cidadão você vai formar. Certo? Exatamente. Então, tudo é um ato político. As pessoas confundem a política, que é necessária, porque alguém precisa gerir, alguém precisa gerir o município, o estado, o país, e as pessoas ficaram um pouco desacreditadas por conta de políticos, de pessoas que a gente votou e que não honraram o nosso voto, né? E que prejudicaram o nosso país e que fizeram tantas coisas erradas. Só que não é a Rosemary, não são os outros candidatos que estavam na porta, ninguém fez nada disso. E as pessoas confundem um pouquinho, elas olham a figura do político como se fosse, o senhor malvado, e não é. São pessoas que estão dando a cara para bater, então, como eu digo, a gente se sente nu na frente, porque você está sujeito a qualquer fala, a pessoa pode te receber bem na casa dela, como ela pode simplesmente dizer, olha, sai daqui que eu não quero falar com você, eu nem te conheço, mas eu não quero saber de política, pode acontecer isso. A gente tem uma vantagem que, por ser assim, uma mulher madura, acredito que as pessoas têm um respeito pelo humano, pelo ser humano. Sim. Acredito que candidatos mais jovens acabam sofrendo um tipo de retaliação um pouco mais contundente, né? Aí a gente tem, o candidato mais maduro tem uma vantagem. Eles respeitam a figura humana, a figura feminina, no nosso caso. Então, talvez a gente se escapou bonito de várias situações. Rose, você falou tão lindamente da política, eu concordo totalmente com o que você falou, é só quem vivenciou isso, para saber como isso é incrível, como você vai, na medida que você vai conhecendo as pessoas, conhecendo os bairros, você vai literalmente, você vai se comprometendo com as pessoas, você se sente responsável por cada fala tua, você se sente responsável por cada coisa que eles dizem que está ruim, que está difícil, que precisa ser olhado com mais carinho.
Você vai colocando no teu coração, você pensa, meu Deus do céu, eu preciso me eleger, porque eu preciso fazer alguma coisa, tu gritar, espernear, eu preciso fazer alguma coisa. Então você vai se comprometendo literalmente com as pessoas. E traz um sofrimento. Você acabou de dizer, a política já passou, a campanha já passou, mas eu ainda me sinto comprometida com as coisas que eu vi, com as realidades que eu encontrei. Né? Você me falou isso quando a gente estava vindo para cá. E eu sei que isso é duro. E no coração feminino tem uma dor aí, né? Tem um sangramento aí nesse coração. Diante de tudo que você falou, Rose, digo para você, eu sei que você quer continuar fazendo, porque a gente simplesmente não consegue fechar os olhos para tudo que viu. Né? Não tem como você, tipo assim, fechou a porta. Passou a eleição, fechei a porta, a gente não foi eleito, então agora eu não tenho mais nada com isso. Não dá para fazer isso, né? Não tem como. Não dá. Porque fica em você. Então eu pergunto para você, eu acho que as pessoas gostariam de ouvir. E até quero fazer uma linkada rápida, senão eu vou magoar algumas pessoas aqui. A Olga mandando abração aqui, a Rosane Radol, Edinalva, conheço ela também, mandando abração para nós duas, Clarice Stiz, curtindo muito, Chalinsky dizendo, essas duas mulheres na política, não podemos perder elas, Patrícia Hahnemann curtindo a gente também, Legal. Veridiana novamente aqui, parabenizando você pelas suas palavras, Maria de Lourdes Hildebrandt também parabenizando, acho que é bacana, as mulheres estão curtindo a gente, meninas, muito obrigada, aos meninos também, né, que estão assistindo a gente. Então eu digo para você agora, Rose, diante de tudo que você me falou, a política para por aqui? Você vai dizer para mim, não, pense em trabalhar nos bastidores, talvez me veja candidata, nós temos eleição para deputado daqui a 2 anos, temos para prefeito daqui a 4 anos, e cada vez a mulher vai estar mais presente. Hoje talvez é muito prematuro, né? Eu uso às vezes a palavra prematura nas minhas falas, é muito prematuro dizer qualquer coisa que comprometa. Mas hoje no teu coração, assim, ó, como é que está a política no teu coração? Depois de fazer campanha, depois de conhecer tanta gente, depois de sentir tanta emoção, que só quem passou por isso sabe quanto de coisa linda que a gente vivencia nesses dias de campanha, né? E que tem gente de coração aberto, abrindo as portas, abrindo o coração para quem vai lá conversar. Como é que você se sente hoje em relação à política? Como é que a Rosemarie se vê na política? A participação da Rosemarie na política a partir dessa primeira eleição que você participou. Essa é uma pergunta muito contundente, na verdade, né? Considerando assim como me vejo. Eu me vejo... Hoje, no teu coração hoje, sim, não sim. se comprometendo com nada para frente. Sim. Como eu me vejo? Eu me vejo participando da vida política. Nós temos representantes, nós temos aí, que inclusive foram eleitos pelo partido, pela coligação. Então eu vejo aí, ó, a nossa voz, a Zuleika, vejo o Paulo Zifka, vejo o seu Hélio, vejo... Mulheres, Carla Hoffman. Sim! Como é que é o nome daquela outra? Me ajuda. A Terezinha Dibas. Foi muito bem votada, né? Terezinha, advogada também, grande mulher. E então assim, ó, quando eu vejo todas essas pessoas que estão envolvidas, elas podem ser a nossa voz. E quando nós olhamos os candidatos que se elegeram, hoje, eles não são mais... eu falo das pessoas que estiveram no partido e se elegeram, o Chicão. Gente, o Chicão, ele foi... Gente, esse homem, ele se sobressaiu de uma forma que eu digo que eu participava das reuniões dele, ele se empolgava, ele não estava em uma secretaria, ele não estava envolvido no poder público, mas ele incorporou a comunidade, o desejo de trabalhar, ele se esforçou muito para isso. E assim, estão lá os candidatos que eu citei aqui, mas aí tá lá o Chimitão, tá lá o Pechinski, né? Pechinski é um candidato popular que fez um trabalho bem diferenciado. Eu não conhecia ele também, ele me surpreendeu bastante. Que na verdade, assim, ó, são pessoas que estão lá e que têm hoje o compromisso de trabalhar pela comunidade, e a nossa voz eles serão a nossa voz, sim, né? E aquelas pessoas, claro, que nós tivermos uma proximidade maior, são as pessoas que nós iremos, olha,
estamos vendo aquilo lá, o que está acontecendo, que projeto você está fazendo, e assim como você é a mesma coisa, né? Porque você viveu isso. Eu tenho dito que a oposição, ela tem um papel muito importante para a comunidade, né? Então, o vereador... A oposição é quase uma variação institucional, né? Sim, se for pensar nisso. É uma variação institucional, a variação do serviço que está sendo prestado. E claro que a oposição sempre foi vista de uma forma rude, todo mundo é do contra, mas não. A oposição existe para dizer, nem tudo está tão bacana assim. Precisa melhorar. O que precisa melhorar, claro, e assim, a oposição fez o papel dela enquanto essa gestão corria, né? E falando em gestão, Eliane, eu quero dizer que essa gestão assim, a gestão como um todo, mas a gestão da Secretaria de Educação. Gente, como a equipe trabalhou, gente. Ela trabalhou incansavelmente. E o que me credenciou a ser candidata, né? Então, o que eu tenho hoje da equipe da Secretaria de Educação, quando nós pensamos que hoje tem os engenheiros, gente, que são concursados dentro da Secretaria de Educação. Tinha um engenheiro que trabalhava meio período só, porque o outro período ele era designado com portaria, enfim, para a Defesa Civil. Mas a Secretaria de Educação ficava descoberta. Então, graças a Deus, a última gestão tinha feito concurso para um engenheiro, colocou o engenheiro dentro da Secretaria de Educação. Essa gestão fez novo concurso, colocou mais engenheiros lá dentro, os meninos que estão lá hoje, mais arquiteta também, que está lá dentro da Secretaria de Educação. Graças a tudo isso, tem projetos de bombeiros, foi colocado todos os sistemas vitais que a legislação obrigava a já estar implementado isso. Foi um desafio enorme, foi diretor trabalhando no final de semana, foi diretor trabalhando lá no Novo, para que isso fosse colocado, cumpridas as regras, que muda toda hora, gente. Aí era escola, unidade educacional que estava chovendo, gente, de verdade, era vigilância sanitária. Vocês sabem que eles interditam mesmo os prédios, e nós com os nossos estudantes lá, e assim foi, um desafio atrás do outro. Os estudantes têm que ter aula todos os dias. Quase muda um pouquinho o número, então nós falamos em 11 mil alunos, porque hora passa, hora tem um pouquinho menos. Os estudantes precisando do atendimento educacional, da aula, da escola, da educação. Quando nós pensamos nos 1.600 funcionários que são da Secretaria de Educação, aí enfrentamos outro desafio, onde os funcionários que estavam alocados em outras secretarias tiveram que voltar, porque o Tribunal de Contas hoje, gente, o secretário ele tem que cumprir o Plano Municipal de Educação, que aliás, gente, foi trabalhado muito, ele está redondinho, gente. As coisas as situações encaminhadas, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, ele fica... a Secretaria de Educação é uma secretaria que coloca o prefeito da cadeia. E junto, claro, o secretário vai responder por isso. Então, quando nós pensamos em uma proposta de educação, uma BNCC, ou a Base Nacional Curricular, que teve que ser implementada nessa gestão, e por aí, gente, vai. Então, nós temos orgulho do que nós deixamos junto com a equipe enquanto trabalho na educação. E falando da gestão como um todo, 78% da população aprova essa gestão. Então, o seu Magno, ele entrega essa prefeitura de cabeça erguida, com muito trabalho, e assim, não atingimos o objetivo que era nos elegermos, mas temos trabalho, temos orgulho. Os candidatos a vereadores, gente, como eles trabalharam. E os eleitores sofreram, porque tinha muito candidato bom, muito candidato que trabalhou muito, que tinha trabalho, que tinha proposta, que tinha ação, que tinha compromisso. E o eleitor só podia escolher um. Na verdade, assim, né? Se você olhar todos os projetos de trabalho, tinha muita coisa boa.
em todos os projetos. Rose, você sabe que agora nosso tempo foi, né? Que pena, tinha tanta coisa ainda para falar. Mas eu quero muito agradecer você, eu estou muito feliz. Você viu como as coisas rendem aqui, né? Aqui rende porque você traz mulher bonita, inteligente, falante, não tem errado. Eu fico de boa aqui. E quero te agradecer e dizer para você que eu fiquei muito feliz, contente também, porque eu ouvindo você falando, você foi minha voz também, né? Você foi minha voz aqui. E dizer para você que a gente vai querer você outras vezes aqui. Ai, que maravilha! Contando, porque eu sei que mais um pouquinho só precisa descansar, você vai estar envolvido em outros projetos. Porque é bem a tua cara, né? A gente não para nunca, e você vai continuar. E quero aproveitar esse momento, então, dizer assim, pessoal, olha só, esse aqui, eu estou me despedindo agora, então, da professora Rosemarie, que eu sempre fico Rosemarie, é a Rosemarie, que todos, né, uma grande maioria conheceu ela agora durante as eleições, foi uma mulher emblemática nessas eleições, as pessoas realmente tinham vontade de poder votar em mais gente, não tinha como votar, né, porque era muita gente boa. Nós estamos aqui com o programa Voz Ativa, dentro do Notícias SBS, nós queremos patrocinadores, tá? Nós queremos você aqui conosco, por quê? Porque o pessoal está curtindo muito a gente, quem nos patrocinar, com certeza vai ter uma devolutiva excelente, não vão se arrepender, a gente tá bombando, tá? A grosso modo, só pra vocês saberem, a gente tá bombando, acredita ou não? Foi muito legal as pessoas que perguntaram, foi muito bacana as pessoas que nos curtiram, que opinaram, que elogiaram, só pra você saber, Rose, nos finalmente aqui ainda teve mais aqui, ó, quem mais estava aqui? O Chalinski falou de novo, tá? Ele queria ver duas mulheres como nós, de repente, na política, eu realmente também não sei o que vai acontecer lá pra frente, mas assim, ó, muito feliz, e eu diria literalmente que eu bato palmas para você, minha amiga. Muito obrigada por ter vindo aqui. Muito obrigada, Dinei. Muito obrigada, Eliane. E vamos aí, ó, patrocinar esse super programa aí, que com certeza será sucesso total. E eu quero me despedir com um trechinho da música Trem Bala. E antes eu não posso deixar de agradecer a minha família. A minha família fez parte dessa campanha de uma forma muito bacana, muito linda, adesivando o quadro, ajudando a correr atrás de voto, entendendo que a gente não conseguia estar em todos os lugares, participando dessa... Quando eu digo entendendo que nós não podíamos estar em todos os lugares, entendendo as nossas ausências, porque nós realmente não conseguimos os candidatos, né? E eu também quero agradecer todas as diretoras e as secretárias que passaram pela minha vida, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, que todos foram parte, fizeram parte para que hoje eu estivesse aqui, feliz que eu estivesse aqui hoje, podendo contribuir com a comunidade, né? E querendo deixar líderes. Então, muito obrigada de coração. E o trechinho da música do Trem Bala, ele diz que saber que a escalada me fortaleceu, e ser abrigo, e ser morada em muitos corações, e por isso ter amigo em todas as situações. Então, muito obrigada de coração a cada um que fez parte de todo esse processo, que hoje eu estou aqui dando essa entrevista tão bacana. Um grande abraço a cada um que passou pela minha vida. Beijo, pessoal. Nós ficamos aqui.